A Itatiaia entrevista agora a mineira Laisa Peixoto, de 22 anos, que vive uma grande polêmica. Tudo começou após ela ter afirmado que foi selecionada para se tornar uma astronauta de carreira e que vai participar de um voo espacial em 2029. Porém, a NASA afirmou que ela não está no grupo de astronautas em processo de formação. Para trazer mais detalhes dessa história, nada melhor do que conversar com ela mesma, a Laila Peixoto. Ô Laisa Peixoto, seja bem-vinda a Itatiaia, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Gustavo. Agradeço a oportunidade de falar com vocês esta tarde. Sou a Laisa Peixoto e será um prazer falar sobre o meu voo de 2029, previsto para 2029, com a empresa Titan Space, como eu anunciei. Vai ser um prazer. Laisa, vamos começar do início, né? Você é aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais mesmo. Como que surgiu essa vontade aí pelo céu, por estar sempre em contato com as estrelas, com a lua, enfim, para o nosso público mais leigo entender? Obrigada pela pergunta, Gustavo. Eu nasci em Belo Horizonte e passei minha vida toda morando em Contagem. Eu estudei em escolas públicas do município e sempre fui apaixonada pelo espaço. Assim, começou assistindo ficção científica e também olhando para as estrelas no quintal de casa ou no interior. Sempre foi algo que realmente me fascinou. E desde então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, na escola, durante o ensino fundamental, ensino médio, eu me dediquei bastante aos estudos. Sempre gostei muito de ler, de escrever, de fazer exercícios de matemática, o que me levou a fazer Olimpíadas no ensino médio, o que me levou também a fazer um curso técnico no ensino médio de informática na FUNEC, o que foi muito importante para o meu desenvolvimento para ir para a ciência. Então, foi um período muito importante e tudo isso se juntou com o meu interesse com ciência, informática, programação e criar ferramentas para estudar o universo. Então, juntei o útil ao agradável, uma paixão com algo mais técnico que foi me direcionando para a carreira que eu sempre sonhei em ter e explorar o espaço literalmente, não só estudando, mas estando no espaço. Então, sempre tive essa vontade de ir ao espaço como uma astronauta. Então, tenho dedicado a minha vida a treinar para esse momento, que é um momento que dura a vida toda, né? Todo astronauta passa por um treinamento que dura a vida toda. São uma série de treinamentos, uma série de estudos, e é algo muito interessante, porque eu sempre imaginei minha vida assim, cheia de desafios, estudando sempre, então sempre adquirindo um novo aprendizado, um novo curso, um novo treinamento. Então é muito empolgante, sabe, ter esse sonho, porque você tem que se preparar continuamente, não é algo que você faz isso, aquilo e pronto. Então é algo que eu sempre imaginei fazendo, por gostar de estudar, estar sempre estudando para poder fazer o meu melhor, agora que eu fui selecionada por essa empresa privada, para representar bem nosso país e por fazer ciência no espaço. Eu queria, Laisa, que você falasse pra gente também de quando você descobriu um asteroide, né? Acho que foi um passo muito importante nessa sua paixão pela astronomia. Muito importante, foi um sonho realizado. Eu não esperava necessariamente descobrir algo, mas eu fiz pela paixão de participar de uma pesquisa como essa. Então, em 2021, eu me inscrevi em um programa vinculado à NASA e à União Internacional de Colaboração Astronômica, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, em que eu comecei a analisar as imagens de um telescópio que fica no Havaí. Então, todas essas descobertas científicas, como de asteroides, elas são feitas com os dados de grandes telescópios espalhados no mundo. Então, não tem como fazer isso com um telescópio em casa ou, enfim, a gente precisa dos dados desses telescópios gigantes espalhados ao redor do mundo. Então, em 2021, eu comecei a analisar os dados e imagens de um telescópio chamado Pan-STARRS, que fica na Universidade do Havaí, aqui nos Estados Unidos. E depois de alguns meses, no dia 8 de agosto de 2021, o asteroide que eu descobri foi publicado inicialmente como asteroide provisório, então a primeira detecção como LPS 0003, que tem as iniciais do meu nome. Depois desse processo inicial que ele apareceu na lista, ele foi realmente confirmado como um asteroide que nunca tinha sido observado antes. Então, realmente, eu descobri algo que tinha passado despercebido pelo sistema da NASA. E agora o asteroide já está no banco de dados oficial da NASA, pode ser consultado no site da NASA, no JPL,
Você pode pesquisar lá agora 2021 PS 59, o que é bem legal porque vai ser publicado em breve. E eu pude fazer parte disso, de descobrir um asteroide que nunca tinha sido antes observado e já está no banco de dados, e futuramente vou poder escolher um nome oficial. Então, eu descobri o asteroide, eu estava no segundo período do curso de Física da UFMG, eu fiz o Enem em 2020. Na época, a faculdade começou para a minha turma do Enem de 2020 e 2021 online. Então, no segundo semestre do ano de 2021, na UFMG, eu tinha 18 anos, a faculdade publicou na época, foi quando eu descobri o asteroide, que foi uma grande alegria. Foi no início de quando eu comecei a fazer física na UFMG, então foi uma experiência muito especial, assim, logo no início, fazer parte de uma pesquisa tão relevante, de descobrir um novo astro celeste no nosso sistema solar. Laisa Peixoto, de 22 anos, conversando com a gente. Ela que está aí em evidência atualmente, né, Laisa? Vamos agora entrar num assunto que é um pouco mais polêmico, né? Você recentemente disse que foi selecionada para se tornar uma astronauta de carreira e que vai participar de um voo espacial em 2029. Porém, a NASA disse recentemente que você não teria as qualificações mínimas para que se pudesse participar das formações da Agência Espacial Americana. Em algum momento você fala dessa linha de combinação com a NASA, né? Que você ali tinha algum relacionamento com a NASA fala que você não tem qualificação necessária para isso e que inclusive você não está se capacitando. Como que você avalia isso? Como que surgiu toda essa confusão? Essa confusão vem de uma falta de interpretação do que foi dito por mim, e uma falta de verificação também do que foi dito e entender o que cada parte disse também. Então, o que eu anunciei no dia 5 de junho no meu Instagram foi que eu fui selecionada como astronauta de carreira pela empresa privada, importante destacar mais uma vez, empresa privada, Titan Space. Em nenhum momento eu menciono a NASA como responsável por essa seleção. Então, é interessante entender, porque eu penso que as pessoas têm uma visão que talvez só uma agência governamental de algum país envia pessoas para o espaço. No momento em que nós estamos vivendo no setor aeroespacial mundial, nesse cenário global, várias empresas enviam pessoas ao espaço. SpaceX, Axiom Space, Blue Origin, Virgin Galactic e agora Titan Space também, que está criando o próprio programa espacial privado deles. Então, quando a gente fala de enviar pessoas para o espaço, não existe só uma organização enviando. Então, há esse erro de interpretação, ou até mesmo de buscar uma informação, de ler o que foi postado, o anúncio que eu fiz está bem claro, desde o início, e não foi alterado. Que eu fui selecionada pela Titan Space, que é uma empresa privada. Então, não tem como você esperar que uma agência governamental tenha qualquer coisa a ver com a seleção que uma empresa privada faz. Então, uma empresa privada seleciona seus astronautas, uma agência governamental tem outros critérios para selecionar seus astronautas. Então, o grande erro foi de verificação das informações. O que eu falei está bem claro. Uma empresa privada me selecionou para uma missão privada. Então, deixei bem claro no texto que se trata de uma missão privada. Em nenhum momento eu citei a NASA como a pessoa, o órgão que selecionou os astronautas de uma empresa privada, porque isso não faz nem sentido. Então, é importante falar sobre os fatos. Isso foi anunciado pelo CEO da Titan Space, que confirmou a minha seleção para o voo de 2029, que é importante, previsto para 2029, o voo inaugural da empresa, tanto para outras missões. Então, já foi divulgado, ele fez uma nota diante de toda essa confusão na imprensa, porque ficou bem claro desde o início o anúncio, inclusive o anúncio foi revisado por eles antes de eu publicar, com a autorização deles, em que eu cito quem me selecionou. Então, de onde surgiu a informação que uma agência governamental fez a seleção de astronautas de uma empresa privada? Não partiu de mim, muito menos da Titan Space. Então, uma simples consulta às fontes, às partes envolvidas, resolveria toda essa polêmica, porque se isso tivesse sido verificado, o que foi falado, isso não teria sido divulgado erroneamente. Então, é importante deixar claro que a seleção foi feita pela Titan Space, como eu mencionei, uma empresa privada. Segundo, a missão é privada. E a única menção à NASA durante o anúncio se refere ao comandante da missão, Bill McArthur, que foi um astronauta da NASA, um piloto da NASA, que agora é comandante do voo inaugural da Titan Space. Então, o que aconteceu?
eu anunciei claramente que a Titan Space me selecionou. O CEO da Titan Space confirmou minha seleção e declarou apoio diante de toda essa polêmica e confusão criada por terceiros. Porque em um momento a Titan Space mencionou a NASA como responsável por essa seleção. Então, o que aconteceu? Eu disse, fui selecionada pela Titan Space para o voo de 2029 como astronauta de carreira. E o que a imprensa perguntou, então, se a NASA foi responsável pela seleção deles para esse voo do espaço de 2029, o que não faz nem sentido uma agência governamental selecionar astronautas de uma empresa privada, não faz sentido. Então, isso foi perguntado. Então, não faz nem sentido se tivesse tido uma consulta inicial com as fontes, ou até mesmo verificar o anúncio que eu fiz, não teria sido feita essa pergunta que não faz nem sentido. Então, isso é importante ser esclarecido, porque a minha relação com a NASA foi confundida com o meu anúncio, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o meu anúncio foi: fui selecionada por uma empresa privada como astronauta de carreira. É importante destacar que, como eu sou jovem, tenho 22 anos, não é, eu não já não tem como estar pronta aos 22 anos para uma missão como essa. Então, o próprio CEO da Titan Space deixou claro na sua publicação sobre isso, confirmando a minha seleção, que eu vou passar por um treinamento rigoroso de 4 anos. Todo astronauta de carreira treina durante toda a vida. Então, as qualificações, o contínuo treinamento de voo, de mergulho, de capacitação continua até o Liza, primeiro voo inaugural e em sequência. Liza Peixoto com a gente na Itatiaia. Liza, vamos então conversar um pouco sobre a Titan Space. De acordo com algumas matérias veiculadas também na imprensa, ela não teria autorização da Administração Federal da Aviação, conhecida como FAA, da sigla, né, em inglês, para voos espaciais. Você tem essa informação também? Você acompanha isso de perto? Como está o andamento disso? É uma empresa nova, é importante deixar claro isso. Eles estão fazendo a primeira parte de consultation com esse órgão de federação aeronáutica aqui dos Estados Unidos, assim como todas essas outras empresas, como SpaceX, Blue Origin, todas tiveram que passar. Então, é uma empresa nova que está passando pelo esse processo inicial de regularização. Então, eles já fizeram consultation, que é a parte inicial. Então, como uma empresa jovem, tem essa previsão para o voo acontecer em 2029, e é uma empresa que está começando, assim como alguns anos atrás a SpaceX estava, entre outras empresas, o que é normal, é um processo longo, então não tem como esperar que seja algo rápido. E a empresa está, né, se as pessoas consultarem o site da empresa, dá para ver que é uma empresa nova e que está passando por todo esse processo até a construção do protótipo e até a regularização do protótipo com a Federação Aeronáutica. Então, no seu ponto de vista, até 2029, a Titan Space deve conseguir essa autorização para os voos aí espaciais. Sim, são muitas etapas, não é algo de um dia para a noite. Então, primeiro passa por uma fase de consulta, depois a parte da consulta das instalações que estão sendo planejadas e vão começar a ser construídas nesse ano. Então, o processo para ser feito com segurança, que é o objetivo da Titan Space e de qualquer outra empresa, é um processo muito cauteloso e um processo que leva tempo para que tudo seja feito de maneira segura, para que dê certo todas as etapas. Bom, o Liza Peixoto, você já disse pra gente que o seu nome está incluído para a viagem em 2029. Num primeiro momento, a empresa não tinha confirmado seu nome lá e agora você disse que o diretor da empresa confirma. Houve isso? Em algum momento seu nome foi incluído, ele não estava incluído ou desde sempre ele esteve incluído nesta lista para o primeiro voo espacial dessa empresa em 2029? Essa afirmação pode ser confirmada diretamente com o CEO da Titan Space, então não é algo que eu estou afirmando ou afirmando que eu sou astronauta somente. Tem um respaldo do CEO da Titan Space. Ele publicou depois de toda essa polêmica, mas desde o dia 23 de maio que minha seleção está confirmada, é algo que a imprensa pode checar também diretamente com ele. Agora, a confirmação dele veio depois dessa polêmica para esclarecer esse grande mal-entendido, essa questão de interpretação de envolver a NASA como uma empresa privada, algo, né, que nenhuma das partes
deixou parecer que a NASA teria alguma coisa a ver, então ele publicou após isso, após toda essa confusão de informações e de falta de verificação, ele publicou uma nota à imprensa bem direta, mas quando eu fiz meu anúncio, eu tive autorização deles de fazer o anúncio antes deles atualizarem o site. Então o site está sendo atualizado como uma empresa nova, mas desde o dia 23 de maio, que foi quando eu fui receber a notificação da minha seleção, que eu estou confirmada. Então, a minha confirmação não sou eu que estou afirmando, é afirmada pelo CEO da empresa e pode ser consultado com a própria empresa por contato direto, por e-mail, mas é uma questão do site que eles estão atualizando, então não teve nenhum momento em que eu anunciei em que eu não estivesse confirmada. Então, desde o início do meu anúncio, antes do meu anúncio, eu recebi a autorização de compartilhar antes com os meus seguidores que me apoiam, que estão torcendo para ver o Brasil no espaço e que agora tem a primeira mulher brasileira selecionada para uma missão privada e com previsão para ir ao espaço. Laisa Peixoto, uma outra informação que a gente tem, que algumas pessoas ficaram em dúvida, é que você fala dessa relação com a UFMG, só que recentemente a UFMG disse que não tem nenhum vínculo com você, que você teria deixado a universidade após não se matricular para o segundo período letivo de 2023 do curso de Física. Aqui você disse, inclusive, nessa entrevista, que estudou o segundo período, já falou isso agora há pouco, para quem está acompanhando no YouTube, é só buscar um pouquinho atrás. O que você tem de informação sobre isso? Você estudou um período lá, o FMG falou que você não tem vínculo nenhum porque você não renovou a matrícula. Como é que fica essa história? Você estudou, não estudou? Muito obrigada por perguntar isso, Gustavo, porque essa é uma confusão que também foi criada por terceiros. Em nenhum momento pode ser conferido pelos prints das redes sociais que as pessoas tiraram. Em nenhum momento no meu LinkedIn ou em qualquer outro lugar eu afirmo ter me formado na UFMG. Isso é importantíssimo. A UFMG nem estava mencionada no meu LinkedIn. Então, eu estudei na UFMG, eu fiz o Enem em 2020, eu entrei aos 17 anos. É importante mencionar que eu entrei depois do Enem 2020, fiz o primeiro e segundo semestre de 2021, então há um outro erro de interpretação também a respeito do que foi dito sobre segundo semestre. Então é importante esclarecer, como eu disse anteriormente, para ficar bem claro esse ponto, que muitas pessoas estão especulando, alegando que eu saí no segundo semestre de física, do curso de física, o que é uma mentira. Porque no segundo semestre, que aconteceu em 2021, eu tinha 18 anos e tinha descoberto o asteroide e só saí da UFMG em 2023, no segundo período do ano letivo de 2023. Então é importante deixar clara essa questão do segundo período, que se refere ao de 2023. Então eu estudei lá e eu nunca afirmei ter me formado lá, o que é outra especulação, uma alegação falsa que tem circulado, porque em nenhum momento, em nenhuma rede social, afirmei ter me formado lá, nem citei a UFMG em nenhum lugar. Então, no segundo semestre de 2023, eu já havia recebido no primeiro semestre de 2023 uma bolsa para me mudar aqui para os Estados Unidos, para estudar em Manhattan University, para continuar os meus estudos aqui. Então, por isso, eu não me registrei para o segundo período letivo de 2023 na UFMG, porque eu já tinha recebido uma bolsa aqui, então achei mais fácil não me registrar para o segundo semestre, já que eu me mudaria para cá para continuar meus estudos aqui. Então, essa é a minha relação com a FMG. É importante destacar que não existe em nenhum lugar uma afirmação que eu diga em que eu me formei na UFMG, nem citar o UFMG em nenhum perfil ou rede social como se eu tivesse me formado lá. Então, essa é outra especulação falsa que tem circulado e obrigada pela oportunidade de esclarecer esses erros de como a informação tem saído a respeito disso. Laisa, outra informação você disse das redes sociais. Num dado momento, a gente tem notícias que você apagou o LinkedIn e que lá, inclusive, você havia colocado que tinha estudado em Massachusetts, também havia estudado numa universidade da Colômbia e aí, recentemente, você teria apagado a rede social. O que é que você pode falar para a gente? Você realmente apagou? Foi depois dessa grande repercussão toda? Muito obrigada por mais essa pergunta, porque tem saído muitas alegações falsas, as pessoas não têm checado necessariamente essas informações com o detalhe que elas deveriam para poder fazer esse tipo de afirmação. Primeiro, meu LinkedIn não foi excluído, ele foi colocado em modo hibernação, que é uma opção que a plataforma dá, então ele vai voltar em breve, vai poder sair do modo hibernação, pela quantidade de acessos que minha conta estava recebendo e pela quantidade de ataques e menções. Então,
como estava ficando uma coisa dentro, fora de controle, na verdade, ele foi colocado em modo de hibernação. Então, não foi excluído, vai ser voltado. Não tive nenhuma intenção de excluir, vai voltar logo, eu espero. Vou colocar ele no ar e poder esclarecer as coisas por lá também, para que não haja também tantas alegações falsas circulando por lá. Sobre a questão das faculdades mencionadas, então, mais uma vez, em nenhum momento lá eu falo que formei em física no FMG, o FMG nem estava lá. Sobre o MIT. Então, sobre o MIT, em nenhum momento eu coloquei no LinkedIn como graduação, mestrado ou PhD ou qualquer coisa do tipo. Eu deixei bem claro lá quando eu adicionei o MIT o nome do curso que eu estou fazendo, que ao pesquisar, a pessoa olhar o nome que estava lá, pesquisar no Google, uma pesquisa rápida, vai encontrar que é um curso online que eles oferecem de programação voltado para AI e Machine Learning. Então, é só algo que tem como pesquisar no Google que dá para ver que não é uma graduação. E em nenhum momento eu coloquei lá como graduação ou coisa assim. Sobre Colômbia, eu estou num processo de transição para o programa de lá. Então eu tentei colocar para o futuro, mas não tem como adicionar lá no LinkedIn, ah, né? Colocar quando você vai começar, se é algo que vai começar daqui a tantos meses. Então eu acabei colocando em junho de 2025, mas nenhum programa começa aqui nos Estados Unidos em junho de 2025. Então foi um erro realmente no LinkedIn de colocar antes da hora essa parte de Colômbia, mas em nenhum momento eu afirmei que no MIT, por exemplo, fiz alguma graduação, mestrado. Então é uma coisa que se alguém olhasse lá o LinkedIn e quisesse conferir, é só olhar no Google o nome do curso que está lá mencionado de programação, que seria fácil perceber que é um curso online, que em nenhum momento lá está mencionado graduação ou qualquer tipo, qualquer uma formação acadêmica. Lais, então sobre esse curso, né, que você está fazendo, na verdade, um mestrado em física quântica e também computação na Universidade de Colômbia, perdão, em Nova York. A instituição falou que você não tem vínculo nenhum também com lá. Você está dizendo que você colocou no LinkedIn e ele postou antes da hora. Não, não que o LinkedIn Foi postou antes você que da hora. postou Eu antes da postei hora. antes da hora. O Ah, LinkedIn, eu até gostaria que tivesse a função assim. Seria muito legal se o LinkedIn tivesse a programar. função de postar pra gente, né? De deixar a schedule depois, quando a gente faz, quando tá em um processo de aplicação, coisa do tipo. Então, isso foi um erro meu. Acho que é um erro que eu fiz de ter colocado algumas coisas no LinkedIn antes da hora, antes de começar o programa. Então, deixando claro, eu ainda estou em processo de transição de um programa para o outro, um programa acelerado. Então, esse foi um erro de ter colocado esse programa antes da hora. Então, eu não tenho nenhum problema admitir que foi um erro de ter colocado antes da hora, mas também é interessante Liza, perceber que, por exemplo, isso do MIT foi uma afirmação nunca dita, nem quando eu coloquei lá. Liza, você acredita, agora sem julgamentos, tá? Tem 27 anos, quantos anos você tem? 22, né? Só 5 anos mais que você. Você acha que é por conta de uma ansiedade da nossa geração de querer mostrar para a sociedade? Ou de uma certa maneira, não te julgando e nem fazendo afirmação, te perguntando. Você aproveitou essa onda, de repente, de tantas informações encontradas para mostrar ali que você estava caminhando para mais um passo? Olha, eu acho que é normal para qualquer pessoa jovem ou mais velha se sentir animado com oportunidades acadêmicas tão boas que surgem no caminho. Então, acho que quando a gente tem um sonho, a gente está animado com um processo que a gente está aplicando, acho que sim, a gente pode ficar animado, principalmente as pessoas jovens como eu, às vezes querem já colocar para, enfim, poder conectar com outras pessoas que também vão estudar no lugar que você vai estudar. Então, eu acho que não só por se tratar de ser jovem, mas acho que é normal a gente ficar empolgado, né, quando a gente está aplicando para algo ou no processo de entrar em um programa como esse, o que é bem empolgante. Então, acho que todo mundo ficaria animado de ter uma oportunidade como essa, de estar no processo, mas eu acho que sim é possível pecar pela animação, assim como eu pequei de já colocar antes da hora, então eu devia ter esperado um pouco, porque assim que eu colocar, assim que eu entrar no programa, com certeza vai estar lá também. Então acho que é normal, sabe, alguns erros assim voltados para o LinkedIn. Não sou a primeira pessoa de colocar algo antes de entrar, mas que é algo que eu reconheço, que vejo a importância agora, principalmente, de sempre colocar tudo. Então tem muitas coisas do meu LinkedIn que eu fiz,
que eu não coloquei também, que com certeza assim que sair do modo hibernar eu vou atualizar com todas as experiências que eu já tive, que são muitas que não estão lá também. Então acho Liza, é um processo natural para todo mundo ficar bastante empolgado e já querer compartilhar. uma outra pergunta. Em um dado momento, você fez uma vaquinha, né? Na internet. Algumas pessoas falam dessas vaquinhas. Eu queria que você compartilhasse para a gente se você ainda tem uma vaquinha aberta, se você realmente realizou vaquinhas anteriormente, de como foi esse processo seu saindo de Belo Horizonte, indo para os Estados Unidos, sem querer expor a sua família, a sua condição financeira, mas também fale um pouco para a gente sobre a realidade, né, da sua família para você ter feito essa vaquinha. Obrigada pela pergunta também. Eu fiz a vaquinha em 2022 para conseguir arcar com os custos da passagem para ir até Huntsville, no Marshall Space Flight Center, no US Space and Rocket Center, fazer o curso Advanced Space Academy. Então, quando eu fiz a vaquinha, eu coloquei lá o nome do curso, que era algo pesquisável para qualquer pessoa, citei como que funciona, tudo que está escrito lá no site, mostrando como está escrito no site, que é um treinamento de astronauta análogo, ou seja, há uma simulação de missões espaciais, há mergulho no tanque em que os primeiros astronautas do programa especial americano mergulharam, há treinamentos de F-16, simuladores de voo. Então foram todas essas experiências que eu fiz e eu deixei claro na época da vaquinha o nome do treinamento, onde era, todas essas informações, porque eu já havia recebido patrocínio para participar do curso. Então todos os treinamentos e programas que eu já participei que me preparam, que estão me preparando para o espaço, cada treinamento análogo, simulação, voo, eu recebi bolsas ou patrocínios. Então, eu vim de uma família bem humilde, e sempre me dediquei muito para conquistar bolsas e para fazer provas, para tirar os melhores resultados para alcançar esse objetivo. Então, vale ressaltar também, por exemplo, um pouco depois que eu descobri o asteroide, eu já tinha participado de concursos literários na época para conseguir comprar meu telescópio. Então, eu participei de concursos literários que tinham um prêmio em dinheiro, consegui comprar meu telescópio dessa forma. Trabalhei na Secretaria de Educação de Contagem para pagar meu transporte até a faculdade, o FMG na época. Então, eu sempre trabalhei durante todo esse período fazendo essas pesquisas, indo à faculdade e sonhando bastante. Então, eu trabalhei durante 2021, 2022 vários trabalhos na Secretaria de Educação, como técnica em informática, enfim, para juntar dinheiro para realizar esse sonho, que foi fazer o treinamento Advanced Space Academy, o treinamento de astronauta análogo que acontece em Huntsville, no Alabama, onde os primeiros astronautas dos Estados Unidos, do programa espacial americano, treinaram. Então, foi uma experiência muito boa. No graduation, teve um astronauta, Larry DeLucas, que nos cumprimentou quando a gente colocou o nosso macacão, que a gente ganha no curso. Então, não é um macacão comprado, como eu já vi algumas falsas alegações por aí. Então, em nenhum momento eu tive que pagar pelo curso e criei a vaquinha para poder representar o Brasil, para poder representar Minas nesse passo que foi muito importante para chegar nesse momento de ser selecionada por uma empresa privada para ir ao espaço. Agora, a Liza Peixoto, talvez você já acompanhe essas informações da internet. Você tem sido chamada frequentemente por várias pessoas como a astronauta de Taubaté, se referindo àquele tom jocoso do Grávida de Taubaté. E pesquisando na internet, eu vi que quando se fala que o termo de Taubaté tornou-se um ditado popular geralmente usado com humor para se referir a algo falso, inventado ou exagerado. Como que você avalia toda essa repercussão que trouxe a você esse sinônimo de astronauta de Taubaté, que é realmente aí uma forma de lesar a sua imagem? Eu adoro o humor brasileiro, eu adoro. É uma coisa bem engraçada agora. Mas acho que é uma resposta ao que foi veiculado na imprensa erroneamente. Então, eu não levo para o lado pessoal. Eu acho que é bem humorado lidar com essas falsas informações circuladas, porque não foi algo que as próprias pessoas criaram. Algo que os títulos, né, talvez por ali com o objetivo de ganharem cliques fáceis, começaram a veicular essa imagem de falso astronauta. Mas de onde vem isso? Né? Não veio do meu anúncio e nem da empresa que já confirmou a minha seleção para o espaço. Então, o fato eu fui selecionada como astronauta e vou ao espaço. É um fato, é um fato. Então, isso não é fake.
Então, as mídias que têm circulado isso como falso astronauta ou que comprou um curso ou coisa, precisam verificar antes de circular essas informações falsas, porque aí o termo de Taubaté se aplica a essas informações errôneas que têm circulado, o que as pessoas, é claro, que vão ler no celular delas ou coisas, vão ler só o título e não vão procurar, assim como não foi procurado quando essas matérias foram veiculadas, as informações ou nem lerem o anúncio feito, as pessoas vão ter essa impressão realmente, né, que elas estão sendo induzidas por esses títulos que querem ganhar, essas manchetes que querem ganhar cliques rápidos. Então, não tem nada de falso nessa história. Eu deixei claro no meu anúncio, a empresa China Space me selecionou para ir ao espaço e eu estou confirmada, a empresa confirmou, desde o dia 23 de maio eu estou confirmada, o site da empresa está sendo atualizado ainda, mas pode ser confirmado, como já foi, com o CEO da própria empresa. Então é um fato, eu estou indo ao espaço, eu passarei por um treinamento de 4 anos intensivo para poder representar o Brasil nesse voo inaugural de 2029, e eu adoro o bom humor brasileiro, eu tenho levado com bom humor também, porque acho que, em respeito ao povo brasileiro, é necessário esclarecer essas informações falsas que foram compartilhadas, por respeito a essas pessoas também que agora né, estão achando que é algo falso e não é. Então, eu estou realmente selecionada como astronauta e acho que agora é importante veicular as informações corretas para que as pessoas não sejam induzidas a acreditarem que é algo falso, sendo que é algo concreto e que está confirmado. Então, é isso, assim, foi circulado, veicularam os projetos que eu já fiz com a NASA, com a seleção para ir para o espaço, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de eu ter colaborado com criação de tecnologias ou com asteroide não tem nada a ver com o anúncio que eu fiz que uma empresa privada me selecionou para ir ao espaço. Isso foi veiculado e a pergunta feita à agência governamental foi se eles foram responsáveis por uma seleção de astronautas privados de uma empresa privada para uma missão privada, o que não faz nenhum sentido. Então é óbvio que é uma agência governamental, não tem nada a ver com a seleção de astronautas privados de uma empresa privada. Então o fato é que eu estou selecionada para ir para o espaço, sou a primeira mulher brasileira selecionada para uma missão espacial e com previsão de ir ao espaço, isso é um fato. Que agora eu acho que com esclarecimento devido, com a imprensa verificando as informações, o que foi dito por mim durante o anúncio, ou o que foi dito realmente pela empresa que me selecionou, acho que as pessoas vão entender vão entender a situação, entender que o termo de Taubaté não se aplica a mim, mas sim a essas manchetes de serem clicadas facilmente, então elas vão perceber a real situação e como essas informações falsas circularam. Acho que o povo brasileiro é bem inteligente, vai perceber isso. Laisa Peixoto, você tem algum medo de repente, essas informações, esse termo jocoso aqui no país, você tem medo, de repente, disso influenciar a Tyrion Space com essa sua participação nesse primeiro voo ao espaço em 2029? Ou você acha que isso, de forma alguma, pode impactar e, pelo contrário, pode até mais te levar ao sucesso, porque você fica cada vez mais em evidência? A China Space já se pronunciou sobre esse linchamento social que tem sido feito, então não me preocupa porque eles mesmos, o CEO da empresa, já fez uma declaração sobre isso, demonstrando a tristeza dele pessoalmente com os ataques que o próprio país tem feito com uma pessoa que realmente foi selecionada para ir ao espaço. Mas ele também entende, assim como eu, que não é culpa das pessoas. As pessoas foram induzidas ao erro com essas manchetes com títulos falsos e com essa veiculação que não faz nem sentido e que não foi feita por mim nem pela China Space, de projetos que eu já fiz com a NASA de pesquisa, né, como estudante de criação de tecnologias, com minha seleção oficial para ir ao espaço, programas que não tem nada a ver um com o outro. Então, não tem nenhum medo, já foi declarado, o CEO da China Space já declarou seu apoio e declarou, né, como ele é contra esse tipo de circulação falsa, né, de informações falsas e da falta de verificação, porque tudo isso teria sido facilmente conferido, né, se tivesse tido uma verificação, as pessoas não teriam sido enganadas por essas manchetes falsas e por essas informações falsas, né? Agora, Laisa Então, tá Peixoto, tudo confirmado. Tive minha primeira reunião com o comandante da missão dia 17, essa semana, com o comandante Bill MacArthur, então estamos todos a vapor para dar início a esses 4 anos de treinamento. Agora, Laisa Peixoto, por que, no seu ponto de vista, começou toda essa repercussão? Qual que é o motivo? Você acredita que alguém tem algo contra você?
Olha, para mim não interessa se alguém tem algo contra mim ou algo do tipo, porque o que eu estou interessada é me preparar para representar o Brasil no espaço, para fazer ciência no espaço. Isso para mim é o mais importante. Então, eu dedico meu tempo a isso. Eu não dedico meu tempo a ficar olhando se tem alguém contra mim. Acho que faz parte, como uma pessoa agora pública, que vão ter pessoas que vão gostar de mim ou não vão. Mas é importante compartilhar informações corretas, como estou fazendo aqui agora, compartilhar, esclarecer o que está sendo veiculado de forma distorcida. E penso que nesse momento é importante concentrar, como eu tenho concentrado, no que importa. E eu vejo que tudo isso começou através de uma falsa alegação, porque eu vi, depois lendo algumas matérias, que uma nota falsa de repúdio foi utilizada como fonte para muitas dessas matérias irem perguntar para a Agência Governamental Americana Espacial se eles tinham algo a ver com a missão privada de uma empresa privada, o que é algo que não faz nem sentido. Então, eu vi que começou a partir de uma nota de repúdio assim, que diz, alega, a nota até menciona meu nome errado, ou seja, mostra que essa nota foi feita, foi fabricada, sem nenhum embasamento, nem de ver meu nome corretamente, nem de citar meu nome corretamente, e ainda afirma falsamente que eu disse que a NASA fez essa seleção para uma missão privada de 2029, sendo que a NASA nem tem um voo específico de 2029 como esse dessa missão privada. Então, eu vi que surgiu de uma nota de repúdio fabricada com o nome de uma instituição que até é um plágio de uma instituição que existe aqui nos Estados Unidos. Então, é uma questão que, se tivesse sido verificada essa fonte que foi utilizada por vários veículos de imprensa, se tivesse sido verificada e olhada, bom, estão fazendo essa alegação, essa nota, mas isso não foi dito em nenhum lugar. Ela nunca disse que a NASA selecionou ela para o voo privado da empresa privada de 2029, previsto para 2029. Então, eram informações que poderiam ter sido facilmente verificadas, até mesmo verificar quem fez a nota, esse instituto, entre aspas, que fez a nota, teria sido facilmente verificado. Então, percebo que começou dessa forma, com a falta de verificação dessa alegação falsa, que nunca foi dita por nenhuma das partes envolvidas nessa polêmica. Ô, Laisa Peixoto, chegando uma pergunta aqui do nosso Vinícius Brito, do portal itatiaia.com.br. Como que você entrou nesse treinamento da Tyron Space e se você está confirmada no voo de 2029? Sobre o voo de 2029, você falou que está confirmada. Então, como que você entrou nesse treinamento? Para a gente finalizar aqui. Obrigada pela pergunta. Sobre o voo de 2029, pode ser confirmado diretamente com a Titan Space também. O treinamento começa esse ano, agora dia 17, essa semana, tive minha primeira reunião com o comandante da missão, Bill MacArthur. Então, eu descobri a Titan Space porque uma das minhas grandes inspirações, além do Bill MacArthur, foi selecionada também uma treinadora de astronautas aqui dos Estados Unidos, a doutora Mandy Howard, foi selecionada para ir ao espaço também, para participar do voo inaugural de 2029. E eu já conheci o trabalho dela como treinadora de astronautas aqui nos Estados Unidos, já acompanhava ela nas redes sociais e eu descobri através dela a Titan Space. Então, imagina duas lendas, dois grandes heróis seus selecionados para um voo como esse. Eu pensei, nossa, seria o sonho da minha vida, né? O sonho da minha vida é para o espaço, fazer ciência no espaço, levar transformação através disso. Então, eu decidi aplicar para participar como astronauta, não como turista espacial. Então, no site você pode ver que tem as pessoas que vão pagar para participar do voo, assim como outras empresas têm feito, como a Blue, outras empresas também. Mas eu apliquei para ser astronauta da China Space. Eles colocaram a minha aplicação em Fast Track para ser mais rápido, para analisarem mais rápido. Passei por várias entrevistas, vários questionários, e depois, em maio, eu tive a confirmação que eu fui selecionada por um comitê de 12 pessoas, incluindo o próprio comandante da missão, um dos meus heróis, o Bill MacArthur, esse astronauta incrível que fez parte de tantas missões importantes do programa espacial americano, haviam me selecionado de forma unânime, por acreditarem no que eu acredito, por acreditarem que a ciência e que o espaço são parte essenciais do progresso humano, e por estar alinhada com eles e por acreditar, eles me selecionaram, porque realmente a gente tem isso em comum, em acreditar em coisas muito difíceis, e através desse sacrifício, através do esforço de ir ao espaço, de treinar continuamente, de levar Laisa, a ciência e representar as pessoas, é realmente algo muito importante, tanto para mim como a Titans, e essa é uma das razões que eu fui selecionada.
Sem titubear, hein? Você vai estar no voo de 2029 depois do treinamento? Sim, mais uma vez, pela terceira vez eu confirmo, essa informação foi confirmada. Pela terceira vez eu confirmo aqui com vocês, 2029 está confirmado, eu estarei presente no voo, pode ser confirmado diretamente com a Time Space, como eu já disse. Perfeito. Recebemos então aqui na Itatiaia a mineira Laisa Peixoto, de 22 anos, que vive essa polêmica, se ela é ou não a astronauta de Taubaté. Ela falou que encara, né, essas piadas com um tom mais leve, sabendo dessa cultura da alegria também do povo brasileiro. Ô Laisa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter conversado com a Itatiaia. Todo sucesso para você. Muito obrigada, Gustavo, obrigada, Itatiaia, um abraço a todos. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista com a Laisa. Aproveite e se inscreva no canal do YouTube da Itatiaia, também no nosso perfil do Instagram, Itatiaia Oficial, e acompanhe o portal itatiaia.com.br, além da programação da Rádio de Minas, a mais ouvida do Brasil, no FM 95,7 e também no AM canal 610. Eu sou Gustavo Cícero, um grande abraço a vocês, até mais.